Você não é apenas responsável pelo que diz, mas também pelo que não diz. Existe um tipo de silêncio que não é descanso, não é paz, não é sabedoria, é peso. Um silêncio que se acumula por dentro, dia após dia, como uma água parada que ninguém vê, mas que vai ficando cada vez mais turva. Um silêncio que não nasce da calma, mas do medo, do receio de ferir, do desagradar, de provocar conflito. Um silêncio que começa pequeno, quase imperceptível, mas que com o tempo se transforma em uma presença constante, ocupando espaços que deveriam ser preenchidos por verdade. Desde cedo aprendemos que falar demais pode trazer problemas, que palavras machucam, que é melhor pensar antes de dizer. E tudo isso é verdade, mas quase nunca nos ensinaram que não dizer também tem consequências, que calar, quando o coração pede voz, também é uma forma de agir, ou melhor, de escolher, porque o silêncio nunca é neutro, ele sempre toma partido, mesmo quando tenta parecer invisível. Há pessoas que passam a vida inteira acreditando que são boas justamente porque evitam conflitos, porque engolem opiniões, porque preferem o desconforto interno à possibilidade de uma tensão externa. São vistas como equilibradas, sensatas, maduras, gente que sabe se controlar, mas por dentro vivem em um campo minado emocional. Cada palavra não dita vira um nó. Cada verdade sufocada vira um peso a mais nos ombros. E um dia, esse corpo cansa de carregar o que a boca não teve coragem de expressar. Você não é apenas responsável pelo que diz. Você também é responsável pelo que escolhe não dizer. Responsável pelas conversas que adiou, pelos limites que não colocou, pelos sentimentos que fingiu não sentir, pelas injustiças que testemunhou em silêncio, pelas vezes em que concordou com a cabeça, mas gritou por dentro, pelas palavras que ficaram presas na garganta, não porque eram erradas, mas porque pareciam perigosas demais. O silêncio, quando nasce do amor e da sabedoria, pode curar. Mas quando nasce do medo, ele corrói, ele não protege, ele adoece. E o mais cruel é que ele faz isso de forma lenta, quase educada, sem barulho, até que um dia você percebe que não se reconhece mais, que já não sabe ao certo onde terminou a prudência e começou a autoanulação. Muita gente confunde maturidade com ausência de confronto, confunde paz com omissão, confunde humildade com apagamento. Mas maturidade não é se calar sempre. Paz não é engolir tudo. Humildade não é se diminuir para caber no conforto dos outros. Há silêncios que não são virtudes, são fugas disfarçadas. Quando você deixa de dizer algo importante, algo verdadeiro, algo necessário, não é apenas o outro que deixa de ouvir. Você também deixa de existir um pouco naquela relação. Cada silêncio imposto cria uma distância invisível, um espaço vazio onde poderia haver conexão, clareza, crescimento. Aos poucos, os vínculos vão se tornando superficiais, não porque falta convivência, mas porque falta verdade. Há silêncios que salvam momentos, e há silêncios que destroem histórias inteiras. O problema é que no curto prazo, calar quase sempre parece a escolha mais segura. Evita discussões, mantém a aparência de harmonia, preserva relacionamentos, pelo menos na superfície, mas no longo prazo o custo é alto, muito alto, porque aquilo que não é dito não desaparece. Ele se acumula, se transforma em ressentimento, em cansaço, em uma sensação constante de estar sendo injusto consigo mesmo. Você começa a se sentir cansado, sem saber exatamente por quê, irritado com coisas pequenas, sensível demais a comentários banais, reagindo de forma desproporcional a situações simples. E não percebe que, na verdade, não é aquela situação que dói, é todo o histórico de silêncios que vem junto, é a conta atrasada emocional que finalmente chegou. Existe um momento silencioso, quase sempre solitário, em que a pessoa percebe que se perdeu tentando manter a paz, que foi se moldando tanto para não incomodar, que já não sabe mais qual é a própria forma, que aprendeu a ouvir todo mundo, menos a si mesma. E nesse momento surge uma pergunta incômoda, mas inevitável. Até que ponto esse silêncio foi realmente bondade? E até que ponto foi medo de ser rejeitado? Porque falar exige coragem. Exige assumir que nem todo mundo vai gostar, entender ou concordar. Mas calar também exige um preço. Só que esse preço é pago em parcelas internas, invisíveis, acumulativas. Um desgaste que ninguém vê, mas que você sente todos os dias ao acordar. Há verdades que não precisam ser ditas, mas há verdades que não podem continuar sendo escondidas. Quando você não diz o que precisa ser dito, você impede o outro de mudar.
impede a relação de amadurecer, impede a si mesmo de respirar com liberdade. O silêncio pode até evitar uma briga hoje, mas ele constrói um muro para amanhã. Um muro alto, frio, difícil de atravessar depois que já foi levantado. Muitas pessoas vivem prisioneiras da ideia de que falar vai destruir tudo, mas raramente se perguntam se o silêncio já não está destruindo aos poucos. Porque relacionamentos não se rompem apenas por palavras duras, eles também se desfazem pela ausência de palavras verdadeiras, pelo acúmulo de coisas não ditas, pela sensação de que um lado sempre cede enquanto o outro nunca percebe. E há algo ainda mais profundo. Quando você silencia o que é essencial, você começa a silenciar quem você é. Aos poucos, sua voz interna fica mais baixa, suas opiniões se tornam confusas, seus limites ficam borrados. Você passa a duvidar do próprio direito de sentir, de discordar, de querer algo diferente. E esse é um dos efeitos mais perigosos do silêncio prolongado. Ele não apenas esconde a verdade do outro, ele esconde a verdade de você mesmo. Você não se torna mais calmo, você se torna mais cansado. Não se torna mais sábio, se torna mais pesado. Não se torna mais paciente, se torna mais distante de si. E o mais irônico é que muitas vezes o silêncio que você mantém para proteger os outros acaba sendo interpretado como concordância, como aceitação, como indiferença. O que você chama de cuidado, o outro pode chamar de frieza. O que você chama de prudência, o outro pode chamar de ausência. O silêncio raramente comunica o que você acha que está comunicando. Há palavras que precisam ser ditas, não para ferir, mas para curar. Não para acusar, mas para alinhar. Não para vencer uma discussão, mas para preservar a própria integridade. Falar não é sempre um ataque. Muitas vezes é um pedido de honestidade, um convite ao amadurecimento, um gesto de respeito consigo e com o outro. A verdade dita com consciência pode doer por um momento. A verdade calada pode doer por anos. E talvez você esteja justamente nesse ponto, sentindo um cansaço que não sabe explicar, uma irritação que não combina com você, uma vontade de se afastar sem entender exatamente do que. Talvez não seja o mundo que esteja pesado demais. Talvez seja o excesso de coisas que você carrega em silêncio. Porque no fundo você sabe. Sabe o que precisava ter dito, sabe as conversas que adiou, sabe os limites que deixou de colocar e sabe, principalmente, que esse silêncio já não é mais paz. É sobre isso que essa história fala. Não sobre falar tudo, não sobre dizer qualquer coisa a qualquer custo, mas sobre reconhecer que o silêncio também é uma escolha, e que toda escolha tem responsabilidade, inclusive as que parecem mais seguras, inclusive as que parecem mais nobres. Você não é apenas responsável pelo que diz, você também é responsável pelo que decide não dizer. E essa consciência, quando finalmente desperta, muda tudo. Aos poucos, o silêncio começa a mudar de forma. Ele deixa de ser apenas ausência de palavras e passa a se manifestar no corpo. No peito que aperta sem motivo claro. Na respiração que encurta quando alguém se aproxima de um assunto delicado. No estômago que se fecha diante de conversas simples. É como se o organismo soubesse antes da mente que algo está errado. Como se o corpo carregasse aquilo que a boca insiste em não soltar. Existe um momento, quase sempre discreto, em que a pessoa percebe que está vivendo em modo de contenção. Não fala tudo, não sente tudo. Não reage como gostaria. Está sempre ajustando, calibrando, medindo. Não porque isso seja virtude, mas porque se tornou hábito. Um hábito que nasceu de pequenas escolhas silenciosas, repetidas tantas vezes que passaram a parecer parte da identidade. Ela começa a se definir como alguém tranquilo, flexível, compreensivo, e talvez realmente seja, mas existe uma diferença sutil entre ser compreensivo e ser invisível para si mesmo, entre ceder por amor e ceder por medo, entre escolher o silêncio com consciência e se esconder nele por exaustão. O problema é que o silêncio prolongado cria uma ilusão perigosa, a de que tudo está sob controle, de que se ninguém está reclamando, então tá tudo bem, de que se não há conflito explícito, então há harmonia. Mas o que não aparece do lado de fora muitas vezes está em ebulição por dentro. E a conta, cedo ou tarde, chega. Ela chega na forma de distanciamento, na vontade de se afastar sem saber explicar por quê. Na frieza que surge de repente em relações que antes eram importantes. Na sensação de estar sempre cansado de pessoas, mesmo gostando delas. E isso confunde. Porque o problema não parece estar nos outros. Parece estar em você. E de certa forma está. Mas não porque você sente demais.
e sim porque se calou demais. Há um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de autocontrole, do esforço constante de ser aceitável, do trabalho invisível de filtrar pensamentos, emoções, palavras, de viver sempre em estado de vigilância interna, como se qualquer verdade dita pudesse ser uma ameaça à estabilidade frágil que você construiu. Esse estado consome energia, consome presença, consome alegria. E aos poucos, a vida vai ficando mais estreita. Você evita assuntos, evita pessoas, evita situações que poderiam trazer à tona aquilo que você não quer ou não sabe como dizer. E sem perceber, começa a organizar a própria existência em torno do silêncio. O silêncio passa a ditar decisões onde Volca vai, com quem você fala, o que você tolera, o que você finge não ver, o que você engole sorrindo. E tudo isso é feito em nome da paz. Mas uma paz que exige que você se diminua não é paz. É trégua interna, temporária, instável. Muitas pessoas vivem assim por anos, décadas, tornam-se especialistas em sobreviver emocionalmente. Sabem desviar de conflitos, neutralizar conversas, suavizar tensões, mas já não sabem mais como ser inteiras. Como dizer não sem culpa. Como expressar incômodo sem se sentir erradas. Como afirmar limites sem pedir desculpas por existir. E existe um ponto crítico nesse caminho. Um ponto em que o silêncio deixa de ser escolha e se torna prisão. Quando você já não sabe mais por onde começar a falar. Quando tudo parece grande demais, atrasado demais, acumulado demais. Quando a ideia de abrir a boca assusta mais do que continuar sufocando. É nesse ponto que muitas pessoas se afastam em vez de falar. Rompem em vez de conversar. Somem em vez de explicar. Não porque não se importam, mas porque já não sabem como traduzir em palavras tudo o que ficou guardado por tanto tempo. O silêncio, que deveria proteger, acaba sabotando. Há relações que não terminam por falta de amor. Terminam por excesso de silêncio, por anos de coisas não ditas, por expectativas não comunicadas, por dores minimizadas, por limites ignorados, não porque o outro é cruel, mas porque nunca foram claramente colocados. E quando finalmente o silêncio se rompe, ele não sai em forma de diálogo, sai em forma de explosão, de afastamento abrupto, de palavras duras ditas no pior momento. Porque aquilo que fica represado não aprende a sair com delicadeza, aprende a sair com força. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha se surpreendido com a própria reação, com a intensidade de uma resposta que parecia desproporcional, com a dureza de palavras que não combinam com quem você acredita ser. E depois vem a culpa, o arrependimento, a promessa silenciosa de que, da próxima vez, você vai se calar ainda mais para evitar aquilo. Mas o problema não foi falar. O problema foi falar tarde demais. Quando a verdade é dita no tempo certo, ela tem espaço para ser acolhida. Quando é dita depois de anos de silêncio, ela chega carregada de mágoa, cansaço e ressentimento. Não é a verdade que machuca, é o acúmulo. E é o fato de ela ter sido empurrada para fora, quando já não havia mais estrutura emocional para sustentá-la. Existe uma diferença enorme entre falar com clareza e falar por exaustão, entre expressar um limite e estourar por não ter colocado nenhum. O silêncio prolongado não evita conflitos, ele apenas adia e intensifica. E há outro efeito ainda mais profundo, mais silencioso, mais difícil de perceber. Quando você se acostuma a não dizer o que sente, começa a perder acesso ao que sente. As emoções ficam confusas, misturadas, difíceis de nomear. Você já não sabe se está triste, irritado, decepcionado ou apenas cansado. Tudo vira um bloco único de peso. Isso acontece porque a linguagem não serve apenas para comunicar ao outro. Ela também organiza o mundo interno. Quando você nomeia o que sente, você entende melhor o que vive. Quando você cala, a experiência fica amorfa, sem contorno. E viver sem contorno emocional é viver em constante desconforto. Você começa a duvidar de si, a achar que talvez esteja exagerando, que talvez seja sensível demais, que talvez o problema seja você. E esse é um dos danos mais cruéis do silêncio. Ele faz você desconfiar da própria percepção. Ele enfraquece sua confiança interna. Enquanto isso, o mundo segue. As pessoas seguem, muitas vezes sem sequer imaginar o que se passa dentro de você. Não porque sejam insensíveis, mas porque ninguém lê silêncio com precisão. O que não é dito não pode ser considerado.
O que não é comunicado não pode ser ajustado. Responsabilidade não é apenas sobre palavras lançadas ao mundo. É também sobre verdades retidas que moldam comportamentos, relações e destinos. Quando você escolhe não dizer algo importante, você interfere no curso natural das coisas. Você muda decisões. Você mantém situações que poderiam ser transformadas. Você sustenta dinâmicas que poderiam ser revistas. O silêncio também constrói realidades, mesmo quando parece apenas ausência. E talvez a pergunta que começa a surgir, ainda tímida, ainda desconfortável, seja essa: quantas das dificuldades que você vive hoje não nasceram de algo que poderia ter sido dito antes? Quantas dores poderiam ter sido menores se tivessem sido expressas no início? Com calma, com honestidade, com presença. Essa pergunta não vem para culpar, vem para despertar. Porque enquanto você acredita que o silêncio é sempre a opção mais segura, você continua preso ao mesmo ciclo. Mas quando percebe que ele também tem consequências, algo começa a mudar por dentro. Não é uma mudança barulhenta, não é uma decisão impulsiva, é uma inquietação silenciosa, porém firme. Uma sensação de que continuar calado já não é sustentável, de que algo precisa ser revisto, de que talvez o preço de falar não seja maior do que o preço de continuar se omitindo. Esse é o início da virada. Ainda não é ação, ainda não é confronto. É consciência. É quando você começa a perceber que o silêncio que parecia proteção pode estar se tornando uma forma de abandono, não dos outros, mas de si mesmo. E quando essa consciência se instala, mesmo que devagar, ela não vai embora. Ela fica, ela acompanha. Ela observa cada nova escolha de silêncio com um olhar mais atento. E começa a perguntar, sem acusar, mas sem ceder: isso é prudência ou é medo? Isso é sabedoria ou é fuga? Isso é amor ou é autoanulação? Essa pergunta muda o tom da história, porque a partir dela, o silêncio já não é automático. Ele passa a ser questionado. E quando o silêncio é questionado, ele perde parte do poder que tinha. É aí que a tensão cresce, não fora, mas dentro. Entre o hábito antigo de calar e a necessidade nova de existir com mais verdade. Entre o conforto conhecido da omissão e o risco desconhecido da expressão. Entre o medo de ferir e o cansaço de se ferir em silêncio. Essa tensão não se resolve rápido. Ela amadurece. Ela conduz ao ponto em que não dá mais para fingir que não sente, que não pensa, que não percebe. O ponto em que ficar em silêncio começa a doer mais do que falar. Chega um momento em que o silêncio começa a falhar. Não de forma dramática, mas sutil. Ele já não oferece o mesmo alívio. Já não traz a sensação de controle. Pelo contrário, passa a gerar ansiedade. A pessoa percebe que está sempre tensa, sempre preparada para se ajustar, sempre pronta para engolir mais um pouco. E isso cria uma vigilância constante, como se o mundo fosse um lugar onde ela precisa se proteger o tempo todo. Nesse estágio, o medo muda de forma. Antes, o medo era falar e perder algo. Agora, o medo começa a ser continuar calado e perder a si mesmo. É um medo mais silencioso, mais profundo. Não grita, apenas insiste. Uma sensação persistente de que algo está desalinhado. De que existe uma distância crescente entre quem você é por dentro e quem você mostra por fora. Você começa a notar pequenos sinais. A irritação que surge sem causa aparente. A dificuldade de sentir entusiasmo. A vontade de ficar sozinho não por descanso, mas por exaustão social. Conversas que antes fluíam agora cansam. Risadas que antes vinham fáceis agora parecem esforço. Não é que as pessoas tenham mudado tanto. É que você está carregando coisas demais em silêncio. E então surgem momentos específicos, quase sempre inesperados, em que o silêncio pesa mais do que o habitual. Uma frase dita por alguém aparentemente simples, mas que toca exatamente onde você está ferido. Uma situação que se repete mais uma vez, do mesmo jeito, porque nunca foi questionada. Um pedido que você atende automaticamente, mesmo sabendo que não deveria. Nessas horas, algo dentro de você se contrai. Você sente vontade de dizer, sente que deveria dizer, sabe exatamente o que diria, mas não diz. E esse não dizer dói mais do que antes. Porque agora você sabe que não é falta de clareza, é escolha. E assumir que é escolha traz responsabilidade. Não dá mais para culpar apenas o outro. Não dá mais para dizer que não percebeu. Você percebe, e mesmo assim, se cala. É nesse ponto que o silêncio começa a se tornar um conflito moral interno. Não é mais apenas sobre conforto ou desconforto. É sobre integridade,
sobre coerência, sobre honestidade consigo mesmo. Você começa a sentir que está traindo algo essencial toda vez que se cala diante do que considera importante. Essa sensação não é leve. Ela traz culpa, traz confuso, porque você foi ensinado a acreditar que falar pode ser egoísmo, que colocar limites pode ser dureza, que expressar incômodo pode ser falta de amor. Então, quando a vontade de falar cresce, ela vem acompanhada de um peso. O medo de estar sendo injusto, exagerado, inadequado. E assim nasce a batalha interna mais difícil. A luta entre a necessidade de ser fiel a si e o medo de ser mal interpretado. Entre a verdade e a aprovação. Entre o respeito próprio e o desejo de manter tudo como está. Você ensaia conversas mentalmente, imagina cenários, pensa em como o outro pode reagir. Tenta prever consequências. E quase sempre, nesses ensaios, o medo vence. Porque o silêncio oferece uma certeza imediata. Nada vai mudar agora. Falar, não. Falar é imprevisível. Falar abre possibilidades. Algumas boas, outras assustadoras. Mas o que você começa a perceber, ainda que relutantemente, é que o silêncio também tem consequências. Só que elas são mais lentas, mais discretas. E por isso mesmo, mais difíceis de interromper. Enquanto você se cala, a situação continua. A dinâmica se reforça. O padrão se cristaliza. E você vai se afastando um pouco mais de si. Há uma espécie de luto silencioso nesse processo. O luto pela versão de você que poderia ter sido mais clara, mais inteira, mais presente. Você começa a se perguntar como seria sua vida se tivesse falado antes. Não para mudar o passado, mas para entender o presente. Para perceber quantas escolhas foram moldadas não pelo que você quis, mas pelo que você evitou dizer. Essa reflexão dói, porque revela que o silêncio não foi apenas imposto. Ele também foi escolhido. Escolhido muitas vezes por medo, por insegurança, por desejo de aceitação. E encarar isso exige coragem. Mais coragem, às vezes, do que falar. Mas é justamente aí que algo começa a se reorganizar por dentro. Não de forma espetacular. Não com uma decisão heróica, mas com uma mudança de perspectiva. Você começa a perceber que falar não precisa ser agressivo para ser verdadeiro, que colocar limites não é atacar, é se posicionar, que dizer o que sente não é exigir que o outro mude, é permitir que ele saiba onde você está. Essa compreensão muda tudo, porque tira o peso da obrigação de controlar a reação do outro. Falar deixa de ser uma tentativa de garantir um resultado e passa a ser um ato de honestidade, um gesto de alinhamento interno. Você começa a entender que sua responsabilidade não é fazer o outro reagir bem, mas ser fiel ao que é verdadeiro para você. Essa é a virada silenciosa. O ponto em que a pergunta deixa de ser o que vai acontecer se eu falar e passa a ser o que está acontecendo comigo enquanto eu não falo. E essa segunda pergunta costuma ser mais difícil de ignorar. Você percebe que continuar calado tem um custo diário, um custo emocional que se paga em pequenas parcelas, mas que somadas se tornam pesadas demais. E então surge algo novo. Não exatamente coragem, mas disposição. A disposição de suportar o desconforto de falar, em vez do desgaste constante de se calar. Isso não significa que você sai dizendo tudo de qualquer jeito. Pelo contrário, a fala que nasce dessa consciência costuma ser mais calma, mais cuidadosa, mais precisa. Não vem carregada de acusações, mas do clareza. Não vem para ferir, mas para se posicionar. É uma fala que nasce do respeito próprio, não da raiva acumulada. Ainda assim, o medo não desaparece. Ele continua ali, lembrando das possíveis perdas, das reações imprevisíveis, das mudanças que podem vir. Mas agora ele divide espaço com outra sensação, a de que você não pode mais se abandonar para manter uma paz aparente. E talvez esse seja o verdadeiro clímax dessa história. Não o momento em que você finalmente fala, mas o momento em que você decide que não vai mais se calar automaticamente. Que vai, ao menos, se escutar. Que vai considerar suas próprias necessidades com o mesmo cuidado que sempre teve com as dos outros. Essa decisão interna é silenciosa, mas poderosa. Ela muda a forma como você se posiciona no mundo. Mesmo antes de qualquer palavra ser dita, algo já mudou. Seu corpo responde diferente. Sua postura se ajusta, seu olhar se torna mais firme, porque agora há alinhamento interno. E isso se percebe, mesmo sem palavras. O silêncio a partir daqui deixa de ser refúgio e passa a ser escolha consciente. E isso faz toda a diferença. Porque escolher o silêncio sabendo que poderia falar é muito diferente de se calar por medo.
Um é sabedoria, o outro é prisão. Você começa a sentir que existe um tempo certo para falar, um tempo que respeita seus limites e os do outro. Um tempo que não é ditado pelo medo, mas pela clareza. E quando esse tempo chega, você sente não como urgência explosiva, mas como firmeza tranquila. É nesse ponto que a história se encaminha para o desfecho, não com grandes confrontos, mas com uma compreensão mais profunda do que significa responsabilidade. Não apenas responsabilidade pelas palavras ditas, mas pelas verdades guardadas, pelas escolhas feitas em silêncio, pelos caminhos mantidos por omissão. A partir desse ponto, algo se assenta. Não é euforia, não é alívio imediato. É uma espécie de silêncio diferente, mais limpo, menos pesado. Um silêncio que já não serve para esconder, mas para preparar. Porque agora você sabe que pode falar. E saber disso muda tudo, mesmo quando você escolhe não falar naquele momento. Há uma tranquilidade nova em reconhecer a própria voz, mesmo antes de usá-la. É como reencontrar algo que sempre esteve ali, mas que foi ficando abafado com o tempo. Você percebe que não precisa mais se explicar tanto internamente. Não precisa justificar a cada incômodo. Não precisa se convencer de que está errado por sentir o que sente. A verdade, quando reconhecida por dentro, já começa a aliviar. E então vêm as primeiras palavras. Talvez não todas, talvez não de uma vez, talvez não perfeitamente, mas vem e quase sempre vem de forma mais simples do que você imaginava. Sem discursos longos, sem acusações, sem dramatizações, apenas clareza. Isso não está bem para mim. Eu preciso ser honesto sobre isso. Eu venho me sentindo assim. O mundo não acaba. Algumas pessoas entendem, outras se surpreendem, algumas resistem, outras se aproximam, mas algo fundamental acontece. Você deixa de carregar sozinho. O peso se divide. A responsabilidade deixa de ser apenas interna. A relação passa a lidar com a realidade, não com uma versão suavizada dela. E mesmo quando a reação do outro não é a que você gostaria, há uma diferença crucial. Você não sai da conversa com a sensação de ter se traído. Pode haver tristeza, frustração, até perda. Mas não há mais aquele vazio corrosivo de quem se calou contra si mesmo. A dor, sim. Mas é uma dor limpa, não misturada com culpa por omissão. Você começa a entender que falar não garante que tudo dará certo, mas calar garante que algo ficará errado dentro de você. E essa compreensão muda o critério das escolhas. A pergunta deixa de ser isso vai agradar e passa a ser isso é verdadeiro. Deixa de ser isso vai gerar conflito e passa a ser isso preserva a minha integridade. Aos poucos, você também aprende algo importante. Nem toda a verdade precisa ser dita de qualquer jeito, mas toda a verdade precisa ser reconhecida. Há momentos de silêncio que continuam sendo sábios. Há conversas que podem esperar. Há batalhas que não precisam ser travadas. Mas agora essas escolhas não nascem mais do medo, e sim da consciência. E isso é maturidade de verdade. Porque maturidade não é engolir tudo. É saber o que engolir e o que não pode mais ser engolido. É discernir entre o silêncio que protege e o silêncio que adoece. É entender que responsabilidade não é apenas evitar ferir o outro com palavras, mas também evitar se ferir todos os dias com ausências. Quando você assume a responsabilidade pelo que não diz, sua vida muda de tom. As relações ficam mais reais, menos perfeitas talvez, mas mais verdadeiras. Você passa a atrair quem consegue lidar com sua honestidade e a se afastar naturalmente de quem só se beneficia do seu silêncio. Não por vingança, por coerência. Você começa a perceber que muitas das pessoas que se incomodam com sua voz estavam confortáveis demais com a sua ausência. E isso dói, mas também esclarece. Porque relações saudáveis não exigem que você se apague para funcionar. No fim, essa história não é sobre falar mais. É sobre se abandonar menos. É sobre parar de tratar a própria verdade como algo inconveniente. É sobre reconhecer que existir plenamente envolve risco, mas não existir custa muito mais. Você não é apenas responsável pelo que diz. Você também é responsável pelo que deixa de dizer, quando o silêncio já não é amor, nem sabedoria, nem paz. Assumir isso não te torna duro, te torna inteiro. E talvez a pergunta que fique, enquanto o silêncio retorna agora em outro formato, seja simples, mas profunda. Existe algo importante que você vem carregando calado há tempo demais? Algo que, se fosse dito com honestidade, poderia não resolver tudo, mas te devolver um pouco de si. Se essa reflexão tocou você em algum nível, escreva nos comentários apenas uma palavra.
Verdade. Se quiser continuar caminhando por histórias que falam de consciência, silêncio e humanidade, inscreva-se no canal. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Ele ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que talvez também estejam carregando mais silêncio do que deveriam.